E aí, pessoal, para você que está passando agora pela timeline da TV Gaspar, clica nesse vídeo e vem conferir o Mais Cultura. E hoje no programa nós estamos recebendo a atriz, professora, pesquisadora, mestre em teatro e uma das atrizes que compõe a Cia Carona de Teatro, a Sabrina Moura. Bom dia, Moura, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Muito bom receber você aqui hoje no nosso programa. Moura, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você e depois a gente fala um pouco mais sobre a Companhia Carona, que é uma das mais antigas que a gente tem aqui na nossa região. Né? Você é natural da onde, Moura? De Blumenau mesmo. De Blumenau mesmo? Uhum. E quando que você começou a ter contato com teatro na sua vida? Na escola, no Luiz Delfino, que é a escola que eu estudei em Blumenau. Depois eu fiz o NUT, que já faz bastante tempo. Foi lá em 1996. Fiquei 3 anos fazendo teatro no NUT. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, estudei, fiz a Cal, voltei. Sou formada pela graduação da FURB. E aí, então, ingressei na Carona em 2006. E só voltando um pouco mais, quando você era criança, no Luiz Delfino, vocês tinham aula de teatro, então? Não, a gente tinha 2 seres humanos maravilhosas, que eram mulheres, que era a professora de português e a professora de artes. E elas davam vários trabalhos envolvendo o teatro, assim. Então foi de uma forma muito empírica que aquilo aconteceu. A gente acabou criando um grupo dentro da escola que fazia teatro. E quando eu terminei o ensino fundamental, que naquela época ia só até a oitava série, eu quis continuar fazendo teatro, porque aquilo se tornou uma necessidade para mim, assim. E daí foi aonde eu cheguei no Teatro Carlos Gomes, e a escola que tinha lá era o NUT, e aí comecei a fazer teatro. E o cenário do teatro em Blumenau, quando você estava no fundamental? Se falava muito de teatro? Via-se muito teatro? Tinha muitas peças? Tinham companhias? Comparando com hoje, como é que era naquela época? Eu tinha 15 anos na época, 16, né? Então minha percepção de mundo era uma percepção de adolescente, assim, né? Eu acho que era uma época um pouco mais difícil, no sentido que a gente não tinha muitas políticas públicas voltadas à cultura, né? Hoje a gente tem um pouco mais, tá um pouco ameaçado, mas ainda a gente tem. E a gente, naquela época, se fazia bastante teatro nas escolas, as pessoas cobravam pelos ingressos, isso também se tornou uma coisa um pouco mais morosa hoje em dia, por várias questões, mas era mais ou menos como os grupos sobreviviam, assim. E na época eu não via muita perspectiva, até porque tinha uma coisa bem importante a se pensar, que na época a gente não tinha internet. Né? Então estava começando em 99 ali o acesso à internet, tal. Então por isso que eu fui para o Rio de Janeiro estudar. Mas assim que deu o boom da internet, que eu entendi que o conhecimento ia estar acessível a qualquer lugar e tal, eu voltei, porque eu acho que a gente precisa de alguma forma entender que as cidades do interior e cidades pequenas também têm os seus artistas, também produzem arte, e a gente não tem que pensar que os nossos artistas têm que ir embora para cidades grandes para fazer. Por isso é tão importante investir em arte e movimentar a cultura local, né? E tu falou que daí quando na faculdade, quando tu se formou na faculdade e depois entrou na Carona, ou foi durante a graduação que tu entrou na Carona? Foi durante a graduação, no último ano. Eu já tinha, quando eu voltei do Rio de Janeiro, comecei a fazer graduação, os professores da Carona, o Fábio, o James, davam aula na graduação da FURB, e aí eu comecei um contato com eles. Eu já conhecia a Carona da época do NUT, porque a Carona está fazendo esse ano 25 anos. Então, a minha carreira como atriz, ela acontece concomitante à própria formação da Carona, né, assim, e aí, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eles já tinham me convidado para participar do grupo, e aí eu estava indo estudar. Quando eu voltei, eu continuei o contato com eles, fiquei próxima, fiz algumas performances, alguns trabalhos, e aí em 2006, eu me formei, o último ano da faculdade foi 2007, eu entrei na Carona oficialmente. Assim. E a Carona, por definição, ela é uma companhia de teatro sediada em Blumenau. Exatamente. Certo. E vocês têm algum viés de pesquisa? Vocês trabalham para alguma área? Vocês atendem? Olha, a gente tem uma escola desde 2008, que é a Carona Escola de Teatro, né? A gente tenta se arriscar nas possibilidades do teatro contemporâneo, né? Tão difícil definir o que é o teatro contemporâneo, mas a gente trabalha muito na base da atriz, do ator, do trabalho da atriz e do ator, tentando trabalhar os sentidos e a presença, a arte do encontro, né? É um lugar que a gente se aventura. O fato de a gente ter a escola desde 2004 faz com que a gente mude um pouco assim, o nosso foco de pesquisa, porque a gente está compartilhando diariamente os nossos processos com muitas pessoas, né? Então, assim, não muda no sentido do que a gente acredita como arte da presença, da atriz e do ator.
mas acabam que a gente vai modificando, transformando diariamente com essa possibilidade, essa oportunidade de estar compartilhando diariamente com pessoas muito diferentes, com faixa etárias muito diferentes, né? Fazer teatro, assim, né? A Carona ela é formada por quantos artistas e quem são eles, para as pessoas que não conhecem, que quiserem? Atualmente nós somos 5 integrantes. Temos o Pepe Cedrez, que é o fundador da companhia, né? O Fábio Rostert e o James Beck, que também já estão há 20 anos na Carona. E eu, Sabrina, somos 2 Sabrinas, tem a Sabrina Martendal e eu que sou a Sabrina Moura, que também a Sabrina Martendal entrou junto comigo na mesma época. Então hoje, atualmente, nós somos 5 professores e somos artistas, né? E temos a nossa escola onde a gente também... Todos vocês dão aula dentro do curso da Carona. E vocês se dividem em turmas de que faixas etárias? A gente atende a faixa criança a partir de 7 anos até 80, 100, 200. Então, onde quiser. Então, todo mundo tem espaço para fazer curso na Carona. Legal. E onde que as pessoas encontram essas locais de inscrição? Se eu sou de Gaspar e quero fazer um curso que está em Blumenau, um lugar super acessível, como é que eu faço para me inscrever? Aliás, a gente tem muita gente de Gaspar que vai fazer o curso com a gente. E a gente tem um site da Cia Carona, pode botar lá no Google Cia Carona, mas é www.ciacarona.com.br. Tem no Facebook, tem Instagram e tal, mas no site você consegue fazer a inscrição online, você consegue ver a grade de horários, né, ver as turmas que você se encaixa. A gente tem uma prática de fazer das turmas com experiência e sem experiência, porque a gente acha importante pelo menos ter um primeiro ano onde quem nunca fez teatro tenha um primeiro mergulho para ter as bases, assim, e aí depois as outras turmas são mistas, assim, então não importa se você fez 2 anos, 3 anos, 10 anos, você pode trabalhar, né? A gente coloca as pessoas na mesma turma. E qual é o resultado do curso? Qual é o tempo de duração dele? Até quando que os cursos, no ano, quando que o curso começa, quando ele acaba e qual é o resultado dele? Ele começa geralmente no começo do ano letivo, né? Agora a gente vai começar em março, as aulas começam, elas terminam geralmente lá por dezembro, novembro, terminam com a Mostra Carona de Teatro, que esse ano de 2020 está indo para a 23ª edição. Isso está indo para a 23ª porque a gente antes tinha o curso semestral, agora ele é anual, então as turmas ficam com a gente durante um ano, e a gente fez isso porque a gente acredita mais no processo do que no próprio resultado, né? O resultado é o que aquela turma conseguiu construir até aquele momento e ele se transforma. Então a gente achava muito curto o espaço de 6 meses para a gente fazer a montagem, já apresentar, ficava uma loucura. Então hoje o curso tem 1 ano de duração, termina com essa apresentação desse espetáculo, que às vezes pode ser uma apresentação, 2, 3, dependendo do combinado com a própria turma, né? No final do ano, que geralmente a mostra acontece comecinho de dezembro, tem acontecido nos últimos anos ali no começo de dezembro. As aulas são semanais, 2h30, né? Então não são 2 dias por semana, é um dia só, né? Que a aluna vai entrar em contato com o teatro, né? Com a questão prática mesmo, a aula é prática. Né? E a escola fica na sede da Carona, que é no Teatro Carlos Gomes. Exatamente, no Teatro Carlos Gomes em Blumenau. Dentro a gente tem uma parceria com o teatro, né? E aí a nossa escola, Carona Escola de Teatro, é sediada lá dentro. Legal. E uma pergunta que a maioria das pessoas se fazem também, é super comum quando as pessoas fazem teatro, por exemplo, em escola, quando acontece uma apresentação no final do ano, os alunos que fazem o curso, fazem a apresentação, eles compram o seu figurino, eles têm que comprar a sua maquiagem, eles têm que se virar para fazer um cenário. Isso na escola Carona funciona assim também? Não. Ou o aluno paga um valor por mês e dentro está, além das aulas, está garantido que ele terá o figurino, ele terá o cenário, ele terá todos os adereços necessários para... eu pergunto isso porque muitas pessoas já vieram falar para mim, olha, eu não faço cursos de teatro na área da arte, porque depois, quando eu vou fazer uma apresentação, eu tenho que pagar tudo ainda, e eu já pago a mensalidade. Como é que funciona na Carona? Isso já está tudo incluso na anuidade que o aluno paga. Eu falo anuidade porque a gente cobra um valor anual que é parcelado em até 12 vezes, 11 vezes e tal. Mas a gente tem, por exemplo, é legal a gente falar até sobre o que engloba fazer um evento, né? Porque tem muita coisa e a gente às vezes não se liga de quanta coisa a economia criativa do teatro ali gira, né? Que é o aluguel de palco, é esse figurino, essa maquiagem, né? O cartaz, o programa, tudo isso está incluso já na anuidade do aluno. Isso já é pensado quando a gente calcula o valor do curso, assim. Até porque o fato de a gente estar
com essa escola há 15 anos, nos possibilita também ter um acervo, né, de figurinos, de tecidos. Muitas pessoas doam coisas pra gente. Então, assim, às vezes, dependendo do objeto artístico que a gente cria junto com a turma, precisa partir do zero, precisa fazer um figurino totalmente novo, ou, né, porque a arte é muito subjetiva nesse lugar, né? Mas às vezes não, às vezes você vai lá na sala de figurino, você pega uma coisa, faz com outra, já tá lá. Então, depende muito do que a gente vai criando durante o ano. Tá. E nessa mostra que acontece em dezembro, né? Ela é uma mostra que, para quem quiser assistir, qual é o valor dos ingressos habitualmente? Ano passado, vou falar sobre a última edição, geralmente às vezes acontece ter mudanças, né? Mas assim, a gente tem cobrado 30 e 15 o valor para as peças que acontecem dentro do Teatro Carlos Gomes. Esse valor dá o direito de assistir a 3 espetáculos, porque é à noite. Né? Então você tem a noite dos adolescentes, a noite das crianças, né? E a gente tem feito também uma itinerância pela cidade, apresentando em outros lugares. Tem uma sala na FURB que é a 113, o Galpão de Arquitetura. Eu acho importante a gente ocupar esses outros lugares também, para que a gente fortaleça, quiçá um dia a gente consiga equipar esses equipamentos que tem na cidade para ser usados também. Então nesses lugares geralmente acontece um espetáculo só, e daí a cobrança de ingresso fica entre 20 e 10, assim. Legal. E aí a lei da meia entrada vale para normalmente como em todos os outros eventos. Exatamente. Legal. Legal. Então, sobre a Escola Carona de Teatro, né, vocês podem entrar em contato com a Carona pelo site ou pelas redes sociais deles, Instagram, Facebook, né? E se você tem interesse em fazer teatro, já pode se inscrever. Eles estão com inscrições abertas, né, Moura? Estão com inscrição aberta. Como ela falou, recebe muita gente de Gaspar, então é capaz de você ir lá encontrar o seu amigo fazendo curso com você. Eles têm a semana inteira, de segunda a sábado, com dias disponíveis para fazer cursos, várias turmas, então tem uma versatilidade enorme nessa questão de horários. É uma vez por semana só, então é bem fácil de se programar para ter um dia da semana, naquele tempo, para fazer o curso. Então entre em contato com eles através das redes sociais para tirar mais dúvidas com relação ao curso. Agora voltando um pouquinho sobre a Cia Carona, né? Você falou que completa 25 anos. Esse ano, 25 anos. É bastante coisa, né? Pra gente que é da arte, que vive da arte, sabe que os grupos artísticos nascem e morrem muito rápido por N dificuldades, né? Desses 25 anos, quantos anos você está mesmo na Carona? Vai fazer 14. 14 anos, né? Já deve ter passado por muito perrengue junto com o grupo para poder chegar nesse lugar onde estão hoje. Hoje a Carona, ela tem espetáculos em cartaz? De repertório, a gente tem. Em cartaz a gente não está com nenhum espetáculo, mas a gente tem um espetáculo de repertório, que é a contação de história Como Nasceu a Alegria, o espetáculo das águas, e o É Tentando Que Se Desiste. Tem um espetáculo também, A Parte Doente, que esse a gente ainda não está apresentando muito, mas ele está no nosso repertório ainda. São 4 espetáculos que... E esses espetáculos qualquer pessoa, entidade pode contratar a apresentação deles. E entra em contato com a Carona pelas mesmas redes sociais e contatos que seria para quem vai atrás do curso, que são as páginas, o site. Lá no site a gente tem todos os espetáculos, já tem imagens, alguns tem links com teaser no YouTube e tal, é bem tranquilo, é legal, pode entrar em contato com a gente também. A gente agora vai circular com Das Águas por Blumenau, a gente teve em Gaspar ano passado, ano retrasado, pelo Santa Catarina também apresentando aqui no Céu, enfim. A gente tenta fazer Blumenau e região, enfim, né? Esse Das Águas, na verdade, é um espetáculo que tem um reconhecimento muito grande para quem é aqui do Vale do Itajaí, porque ele justamente fala dessas enchentes, dessas águas, e vocês inclusive circularam pelo Brasil com ele, né? Por uma região do país, né? A gente já fez o Centro-Oeste, com um projeto que era o Miriam Muniz, que foi muito legal apresentar o Das Águas lá, assim, para regiões que não sofrem com as cheias como a gente sofre aqui, para entender a arte mesmo como esse outro lugar também de metáforas, né, a partir disso. E a gente apresentou pelo Santa Catarina, né, que é um projeto que não tem mais, mas era o projeto do SESC, circulando por 24 cidades do estado de Santa Catarina. E a gente já fez alguns festivais também que são fora do estado e tal. Legal. E vocês, pelo que eu acompanho da Cia Carona nas redes sociais, eu sei que vocês também vão estrear um espetáculo esse ano, que vocês foram contemplados pelo Prêmio Herbert Rollets ano passado, Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. Fala pra gente um pouquinho do que é esse espetáculo que vai ser estreado, por onde que ele vai circular, se já tem uma agenda de circulação dele. O nome do espetáculo é A Segunda Eva. Parte do trabalho de drag queen, do ator Fábio Hostert, da companhia. A gente trabalha muito a questão da drag queen como performance, né? Como um lugar de um corpo político, né? Ele é um espetáculo voltado para maiores de 18 anos e ele estreia em março.
no final de semana ali do dia 14, acho que é 13, 14 e 15 ou por ali, e ele fala das questões LGBTQ, de gênero, e ele vai passando por esse lugar, mas também com esse lugar da drag queen, que joga com esse humor, que brinca com isso, né? Mas enfim, fala de coisas complicadas, complexas, mas que a gente precisa refletir e falar sobre. E essa mini temporada que ele vai fazer vai ser aonde, esse espetáculo? Então, essa é uma questão. A gente ainda não tem o espaço porque a Fundação Cultural está em obra. Então, geralmente, os projetos aprovados pelo fundo aconteciam na Fundação Cultural e como a Fundação ainda não está podendo receber os espetáculos, a gente está tentando a logística disso. Mas logo vai ser a programação, são 3 apresentações, sexta, sábado e domingo, e os locais vão estar colocados. E tem valor de ingresso para esse espetáculo? São a entrada franca. A gente vai também fazer o que a gente está acostumando, assim, os eventos de teatro têm começado a praticar o passar o chapéu, ou pague o quanto você achar justo, porque a gente tem acreditado nessa formação do público também, em valorizar o artista, valorizar a arte, começar a se conscientizar do quanto aquilo custa, né? E também acaba dando possibilidade para quem naquele dia não tem grana, mas quer ir ver, vem, né? E quem puder dar mais, dá mais, né? Então, eu acho importante a gente começar a pensar sobre isso, então a gente também vai fazer a mesma prática que os outros eventos têm feito. Legal. Moura, para o pessoal que está assistindo o programa agora e que tem dúvidas sobre fazer teatro ou não fazer, né, deixa um convite para eles. Se você tem dúvida, eu vou te dizer, faça. Eu sou suspeita para falar disso, mas eu acho que o acesso à arte em geral, e aí eu estou falando aqui do teatro, né? É uma possibilidade que a gente tem de entrar em contato com o que a gente tem de mais humano, assim, e entrar em contato com outro ser humano, né? Então, é uma possibilidade de se conhecer, uma possibilidade de se transformar, de aceitar, de tolerar, e a gente tem vivido uma sociedade difícil, né, em questão de tolerância mesmo, né? Então, eu acredito que o teatro pode ser um lugar de autoconfiança, um lugar para a gente se pensar no mundo, se pensar em outros mundos, novas possibilidades para as mesmas situações. Então, assim, na dúvida, vai ao teatro, faça teatro, porque com certeza vai ser uma experiência, no mínimo, transformadora para você. Olha, depois desse convite, não tem mais como vocês dizerem não. É só se inscrever no curso da Cia Carona mesmo. Entre em contato com eles. Então, Moura, foi um prazer. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu quero dizer aqui que essa oportunidade de a gente poder falar sobre a cultura local é uma ótima iniciativa. Agradecer em nome da Cia Carona, dos artistas aqui da região, que a gente tenha mais espaços como esse, porque eu acho que muita coisa não tem espaço para ser discutida, para ser falada, e às vezes a gente vai replicando coisas por não saber. Então, muito obrigada e que o programa tenha vida longa. Então, esse foi o Papo Cabeça da semana com a Sabrina Moura. E se você quer saber um pouco mais sobre o que vai acontecer no próximo programa Mais Cultura, fica ligado na programação da TV Gaspar. Valeu!